Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje vou estar trabalhando alguns exercícios de cinética química. Vamos lá? Vamos ao primeiro exercício. O gráfico abaixo refere-se à reação representada pela equação N2 mais 2 mols de O2 mais 68 kJ, formando 2 mols de NO2, realizada sob pressão e temperatura constantes. Então ali aparece o gráfico para vocês. Em relação a essa reação, assinale as proposições corretas. É um somatório. 0,1. Os reagentes N2 e O2 são consumidos com a mesma velocidade. Olhem a reação aqui. Pela proporção, N2 é 1 mol e O2, 2 mols. Então a proporção está 1 para 2. Logo, eles não são consumidos com a mesma velocidade. A velocidade de consumo do O2 é o dobro da velocidade de consumo do N2, porque aqui é 1 e ali está na proporção de 2. 0,1 está incorreto. Item 0,2. A reação representada pela curva 2 é mais rápida do que a representada pela curva 1. Aqui está o gráfico. Curva 1 está mais acima, curva 2 mais abaixo. Isso quer dizer que na curva 2, nós temos uma energia de ativação com essa quantidade aqui. Isso para a curva 2. Na curva 1, a energia de ativação já é lá em cima, ó. Como a energia de ativação é maior na curva 1, significa que aqui está sem catalisador. O fato da energia de ativação ser menor na curva 2 quer dizer que aqui está co-catalisador. E o catalisador tem qual função numa reação? Ele tem a função de abaixar a energia de ativação, aumentando assim a velocidade da reação. Portanto, o item 2 está correto. 4. A presença de um catalisador reduziria a energia de ativação da reação? Então, o item 4 já foi respondido aqui. A presença de um catalisador diminui a energia de ativação, aumentando assim a velocidade da reação. A curva 2 refere-se à reação catalisada e a curva 1 refere-se à reação não catalisada. Como já vimos, a curva 1 não tem catalisador e a curva 2 tem catalisador. Está correto o item 08 também. Um aumento de temperatura acarretaria uma diminuição na velocidade da reação acima representada? Temperatura é um dos fatores que alteram a velocidade de uma reação. Aumentar a temperatura é aumentar o grau de agitação das moléculas. Quanto mais elas se agitam, maior a energia cinética, que é a energia de movimento, maior o número de colisões. Aumentando o número de colisões, aumenta a chance dessa colisão ser efetiva. Então, aumentar a temperatura é aumentar a velocidade de uma reação química e não diminuir. Está errado o item 16. Então, o nosso somatório aqui resulta em 14 pontos. Afirmações 2, 4 e 8. Na questão número 2 temos assim: a água oxigenada ou solução aquosa de peróxido de hidrogênio é uma espécie oxidante bastante utilizada no dia a dia. Descoloração dos cabelos, desinfecção de lentes de contato, de ferimentos, etc. A sua decomposição produz liberação de oxigênio e é acelerada por alguns fatores como a exposição à luz ou catalisadores. Um estudo da cinética da reação foi realizado seguindo as condições experimentais descritas na tabela a seguir. Então ali vocês estão vendo a tabela com o tempo de duração do experimento, a temperatura em que ocorre e se é com ou sem catalisador. Assinale a opção que classifica de forma crescente os tempos de duração dos experimentos. Aqui está a tabela. Tempo de duração do experimento, temperatura em que ocorre e se é na presença ou na ausência de um catalisador. Irá acontecer de forma mais rápida aquele que levar menos tempo. Então quer dizer que quanto maior a velocidade, menor o tempo. E os fatores que vão variar aí essa velocidade, na tabela são temperatura e catalisador. Então, se aumentarmos a temperatura, irá aumentar a agitação das moléculas, aumenta o número de colisões, aumenta a velocidade da reação. Se diminuir a temperatura, o contrário acontece. Com o catalisador,
Também vimos que o catalisador vai abaixar a energia de ativação, aumentando assim a velocidade da reação. Então, analisando essa tabela, a maior temperatura está aqui, 35 graus Celsius, no experimento 3 e no experimento 4. Então, o menor tempo está aqui. Por quê? Temperatura maior, maior velocidade, mais rápida, menos tempo irá levar. Então, tempo 3 e tempo 4. Agora, é com catalisador ou sem catalisador que será mais rápido? Com o catalisador será mais rápido. Velocidade maior, tempo menor. Então, o menor tempo aqui para colocarmos em ordem crescente é o tempo 3. Seguindo o nosso raciocínio, depois nós temos com 35, só que sem catalisador. Então, na sequência do tempo 3, nós vamos ter o tempo 4. Agora, é no tempo 1 ou no tempo 2? Ambos estão sem catalisador, mas um acontece com 20 graus Celsius e o outro em 25 graus Celsius. Maior temperatura, maior velocidade, menor o tempo. Então, será no experimento 2. E por fim, o mais lento, o que vai levar mais tempo, é o experimento 1. A ordem crescente é essa aqui e aparece para vocês na alternativa B. No exercício 3 temos o seguinte: a equação x mais 2y formando xy2 representa uma reação. Indique o valor da constante de velocidade para a reação dada, sabendo que quando a concentração de x é 1 mol por litro e a de y é 2 mol por litro, a velocidade da reação é de 3 mol por litro vezes minutos. Então, galera, para responder essa questão, vocês precisam montar a lei da expressão da velocidade para a reação. Envolve aí um cálculo. Vamos montar. V é igual ao K, constante da velocidade, vezes a concentração de quem está no reagente, X e Y. Então, concentração de X vezes a concentração do Y. Aqui é 1, então o expoente 1. Aqui é 2, então o expoente é 2. Está montada a expressão. Próximo passo, substituir os valores. Nós temos que a velocidade é de 3 mols por litro vezes minutos. 3. Constante, o exercício está pedindo para vocês calcularem. Concentração do X, 1 mol por litro, vezes a concentração do Y, 2 mols por litro ao quadrado. 3 é igual a K vezes 1 vezes 2 ao quadrado, 4. 3 é igual a K vezes 1 vezes 4, 4. Tá multiplicando, vai passar dividindo? 3 dividido por 4 é igual ao valor do K. Então, K é igual a 0,75. Qual é a unidade? É uma constante. Vocês podem deixar sem a unidade. Ou, como a unidade do K depende dessa expressão, e essa expressão será escrita conforme a reação, nós precisamos analisar a unidade da velocidade, do X e do Y ao quadrado, para ver qual é o resultado final como unidade aqui para o K. Mas podemos deixar assim. Beleza? A alternativa correta, então, é a letra D. No exercício de número 4, temos: dada a equação da reação elementar, se reduzirmos simultaneamente a concentração de H2 e Cl2 à metade, mantendo-se constantes todos os outros fatores, a velocidade da reação. Então, gente, a velocidade da reação quadruplica, duplica, o que vai acontecer aqui? Para responder essa pergunta, vocês precisam novamente montar a lei da expressão da velocidade conforme a equação que aparece aqui. V é igual a K, constante de proporcionalidade aí da velocidade, concentração de quem está no reagente, então concentração de H2 vezes a concentração de Cl2. Aqui é 1 e aqui é 1, então os expoentes são 1 e 1, não precisa aparecer. Agora, se reduzirmos simultaneamente a metade da concentração de H2 e a metade da concentração de Cl2, o que vai acontecer com a velocidade?
1 meio eu vou colocar aqui, porque metade é 1 dividido por 2, vezes 1 meio é o que eu vou colocar aqui também. A concentração de H2 não é 1 meio, assim como a concentração de Cl2 não é 1 meio. Mas esse 1 meio é o fator que está multiplicando a concentração aqui. E nesse caso, é o que vai representar o quanto vai aumentar ou o quanto vai diminuir nessa velocidade, já que é proporcional. Então, 1 meio vezes 1 meio é 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2, 4. Então, o fator aí é 1/4. Significa que a velocidade vai reduzir 4 vezes. Ela vai diminuir 4 vezes. A velocidade ficará multiplicada por um fator que é 1/4. Alternativa B. Reduz-se a 1/4 da inicial. No outro exercício temos assim. O óxido nítrico reage com hidrogênio produzindo nitrogênio e vapor de água de acordo com a reação. Acredita-se que essa reação ocorre em 2 etapas, a etapa lenta e a etapa rápida. De acordo com esse mecanismo, a expressão da velocidade da reação é... Daí, qual é a expressão da velocidade da reação? A expressão da velocidade da reação é V igual a K vezes a concentração de quem está no reagente. Agora, para qual reação? Para a etapa lenta? Para a etapa rápida? Para as duas? A soma das duas? Para qual reação? Quem determina a velocidade de uma reação química é a etapa lenta. Então, é olhando para a etapa lenta que vamos escrever a expressão da velocidade. Velocidade é igual a constante de proporcionalidade vezes a concentração de quem está no reagente. Lembrando que sempre iremos colocar as substâncias aquosas e gasosas, sólidas e líquidas não. NO é um gás, H2 também é um gás, então será NO ao quadrado, porque aqui na frente tem 2. Não é o sinal de mais, é o sinal de vezes, proporcionalidade, sinal de vezes. Concentração de H2, como aqui o expoente é 1, então nós vamos deixar aqui sem expoente, porque quando não aparece é o número 1. Então, essa é a lei da expressão da velocidade que vocês irão assinalar aqui nesse exercício. E ela aparece na alternativa A. Exercício de número 6 diz assim: a energia de ativação da reação A mais B formando C e D, quando feita com catalisador vale. Analisem o gráfico aqui comigo. Lá em cima, vocês têm a maior energia de ativação. Então, aqui, nós estamos com a reação sem catalisador. Aqui embaixo, vocês têm a menor energia de ativação. Então, nós estamos com a reação com catalisador. O exercício se refere à reação com catalisador. Então, nós vamos pegar com essa curva aqui de baixo. Energia de ativação. Energia de ativação é a energia dada ao reagente, que está aqui, até o complexo ativado, ali em cima. Essa é a energia de ativação da reação com catalisador. Sem catalisador seria do reagente até o complexo ativado sem o catalisador. Porque aqui nós temos o complexo ativado. Ó, sem o catalisador o complexo ativado é 90 e com o catalisador o complexo ativado é 50. Aqui vocês têm a entalpia do produto, aqui a entalpia do reagente. O valor do ΔH está representado aqui no gráfico, ó. Energia 0 no reagente, 30 no produto. Então, ΔH seria o produto menos o reagente, que dá um valor de 30 quilocalorias, que é a unidade que está lá. Mas a resposta é energia de ativação. Então, de 0 a 50, a energia de ativação será 50, porque é o valor do complexo ativado menos a entalpia do reagente. Então, no complexo ativado, o valor da energia é 50, menos a entalpia do reagente, que tem energia 0. Então, 50 menos 0, 50 quilocalorias é a energia de ativação da reação com
catalisador. Alternativa D. Questão de número 7 fala assim: considere as duas fogueiras representadas abaixo, feitas lado a lado, com o mesmo tipo e qualidade de lenha. A rapidez da combustão da lenha será. Então, vocês observam ali a lenha na figura 1 e na figura 2. A forma como ela está colocada. Letra A. Maior na fogueira 1, pois a superfície de contato com o ar é maior. Na verdade, na figura 1, a superfície de contato com o ar está menor. O fato delas estarem todas juntas ali, a lenha, faz com que o contato com o oxigênio seja menor. Então, não é mais rápido na fogueira 1. Letra B. Maior na figura 1, pois a lenha está mais compactada, o que evita a vaporização de componentes voláteis? Não. A lenha estando mais compactada dificulta o contato com o ar, por isso que é mais lento. Letra C. Igual nas duas fogueiras, uma vez que a quantidade de lenha é a mesma e estão no mesmo ambiente? Então, não será igual nas duas fogueiras. Por quê? Porque elas estão colocadas de forma diferente. Isso faz com que tenha uma superfície de contato diferente. E superfície de contato é um dos fatores que variam a velocidade de uma reação química. Então, quando aumentamos a superfície de contato, aumenta a velocidade da reação. Letra D. Maior na fogueira 2, pois a lenha está menos compactada, o que permite maior retenção de calor pela madeira? Não. Na verdade, o fato delas estarem mais separadas não significa aí permitir uma maior retenção de calor pela madeira. Nada disso. Mas sim ter uma maior superfície de contato com o ar. Então, por isso que a alternativa correta é a letra E. Maior na fogueira 2, pois a superfície de contato com o ar é maior. Questão de número 8. Uma certa reação química é representada pela equação, onde A, B e C significam as espécies químicas que são colocadas para reagir. Verificou-se experimentalmente, numa certa temperatura, que a velocidade desta reação quadruplica com a duplicação da concentração da espécie A, mas não depende das concentrações das espécies B e C. Assinale a opção que contém, respectivamente, a expressão correta da velocidade e o valor correto da ordem da reação. Bom, a reação está representada aqui. Vamos montar a expressão da velocidade para essa reação. Porém, nós temos que pensar que existem reações que ocorrem em etapas. E a expressão da velocidade, ela deve ser escrita sempre para a etapa lenta. Então, o exercício trouxe essa reação e junto um enunciado onde diz que não depende das concentrações de B e C. Então, significa que B e C nós não vamos colocar aqui. Até porque o C é produto. E a lei da expressão da velocidade deve ser escrita com as concentrações do reagente. Então, aqui nós não vamos colocar o B. Por quê? Porque o enunciado diz que não depende da concentração do B, mesmo que o B esteja no estado gasoso. Ué, mas aí, por que a gente não coloca? Porque essa reação ela pode estar acontecendo em etapas e quem determina a velocidade de uma reação é a etapa lenta. Então, nós estamos representando aqui a reação não elementar, certo? Seguindo, diz que a concentração do A, quando duplicar, a velocidade irá quadruplicar. Então, a concentração do A está alterando a velocidade. Logo, eu vou representar aqui. Porém, duplica essa concentração aqui e quadruplica a velocidade. Ué, como que esse 2 se transforma num 4? Porque esse 2 está elevado ao quadrado. Então, a concentração do A tem que ser elevada ao quadrado. E essa é a lei da expressão da velocidade. Para quem não entendeu, eu vou repetir. Não colocamos a concentração de B, porque o enunciado está dizendo que essa reação não depende da concentração do B. Não colocamos o C, porque também não depende da concentração do C, e também porque o C é produto, e produto não se coloca aqui na lei da expressão da velocidade. Vamos colocar a concentração do A, porque o exercício disse que quando duplica a concentração do A, quadruplica a velocidade. Beleza, então está aqui.
Por que é elevado ao quadrado? Porque ao duplicar aqui, quadruplica lá. Então, qual é o número que o 2 deve ser elevado para resultar em 4? Ele tem que ser elevado a 2. Por isso, essa é a expressão. Qual é a ordem? A ordem é o expoente que aparece aqui. Como só tem a concentração do a ordem é 2. Segunda ordem. E isso nós temos na letra E. V igual a K vezes a concentração do A ao quadrado e 2, respectivamente. Questão de número 9. O hidrogênio é um gás que pode ser obtido a partir da reação do zinco com solução de ácido clorídrico. Essa reação foi realizada várias vezes, modificando-se as condições do meio reacional, como temperatura, forma do zinco e concentração da solução ácida. Observe a tabela que descreve essas condições. Então, vocês têm a experiência do 1 ao 5, temperatura em graus Celsius, a forma com que o zinco aparece e a concentração do ácido. Analisando a tabela, em qual caso a velocidade da reação será maior? Agora, olhando para a tabela, vamos responder o exercício dizendo qual o experimento que apresenta a maior velocidade de reação. Nos 5 experimentos, estamos utilizando aqui a temperatura, a forma do zinco, que é a superfície de contato, e a concentração como os fatores que estão alterando a velocidade da reação química. Então, analisando a temperatura, conforme estudado, aumenta a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Por quê? Porque um aumento de temperatura ocasiona uma agitação maior das moléculas. E quanto mais agitados, maior é o número de colisão. E assim, aumenta a velocidade da reação porque favorece aí a colisão efetiva. Então, a maior temperatura está nesses 3 últimos experimentos. 3, 4 e 5. Olhando a forma, a superfície de contato, também estudamos que quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Isso quer dizer que quanto mais partido, mais dividido, mais fino, maior é o contato entre os reagentes, aumentando assim a velocidade da reação. E o contato vai ser maior quando eles estão em pó ou quando eles estão em raspas, um pouco maior os grânulos aí do que em pó. Então, o contato entre os reagentes será maior quanto mais dividido. Nesse caso, quando estiver em pó. E aí nós estamos agora com os experimentos 3 e 4. Concentração. Quanto maior a concentração, mol por litro, mol quer dizer quantidade de matéria. Então, quanto maior a concentração, maior é a quantidade de matéria por litro da solução. Então, se maior é a quantidade de matéria, aumenta aí o número de partículas que irão colidir, aumentando a chance da colisão ser efetiva, aumentando a velocidade da reação. Então, maior concentração está aqui. Logo, o experimento 3 é que apresenta os melhores fatores aí para aumentar a velocidade da sua reação. Então, a reação será mais rápida no experimento 3. E para concluir essa nossa aula, eu trago o exercício de número 10. Desde a concepção até o envelhecimento, a vida é comandada por reações químicas e a velocidade dessas reações comanda os processos vitais. Considere o diagrama abaixo, que representa a reação A mais B formando C e D. Pode-se afirmar que a energia de ativação para a etapa lenta, que determina a velocidade global da reação, é representada por... Vamos analisar o gráfico agora. X, Y, Z, S, W, onde a energia de ativação está representada para a etapa lenta. Etapa lenta é a etapa que requer mais energia de ativação. Energia de ativação é energia dada aos reagentes para atingir o complexo ativado. O complexo ativado é a etapa intermediária entre o reagente e o produto. Então, quanto mais energia de ativação fornecermos ao reagente, quer dizer que mais difícil está para essa reação acontecer. Se eu dei uma energia e essa energia não foi suficiente para a colisão ser efetiva, chegar no complexo ativado e formar o produto, então significa que eu tenho que dar mais energia. Então, quanto mais energia fornecermos aos reagentes,
mais lenta será a nossa reação. E no gráfico, a energia de ativação é a energia dada ao reagente até chegar ao complexo ativado. Nessa etapa está representado por X. Nessa outra etapa aqui, do reagente ao complexo ativado, está representado por Y. E na última etapa, do reagente ao complexo ativado, está representado por Z. Onde a energia de ativação é maior? A energia de ativação é maior no Z. Se a energia de ativação é maior aqui, então significa que aqui a reação está mais lenta. Então, dessa reação aqui, a etapa lenta está representada com a energia de ativação Z. Alternativa D. Essa é a resposta de vocês. Daí, galera, compreenderam toda essa parte da cinética química? Espero que vocês tenham compreendido. Um grande beijo, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.